E aí, pessoal, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a seleção de cabelo, essas seleções que são mais finas, mais complicadas de fazer. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre modos de camada também, sobre efeitos de camada, na verdade. E para isso eu tô usando o Photoshop CS6 agora, porque eu sei que uma grande parte do pessoal tá usando essa versão. Então eu vou usar essa versão para ficar mais fácil. Eu vou abrir aqui uma imagem que eu baixei num daqueles sites, né, no FreePic. E eu vou cortar ela aqui com o atalho C, só pra ficar mais certinho, né? E aí eu vou fazer a seleção do cabelo dessa moça. Vou dar um Ctrl J só pra copiar essa camada. E aí eu vou selecionar o fundo usando aqui a seleção rápida. Bem simples, assim. E aí eu vou pegar aqui o laço e retirar a parte em volta do cabelo dela. Não precisa ser uma seleção certinha. Eu quero realmente que tenha esse espaço aqui na volta. E agora, com essa seleção, primeiro eu vou dar Ctrl Shift I, porque eu selecionei a volta e eu quero que ela esteja selecionada. E aqui em cima, vejam que tem uma opção Refinar arestas. Eu vou clicar aqui e ele abre pra mim essa caixa. Como tá salvo minhas configurações aqui, ele já vem com algumas coisas aplicadas. Mas eu vou tirar tudo pra vocês verem como ficaria a imagem original. Se eu tirar aqui essa parte de lembrar configurações, ele vai voltar sempre zerado. Então, essa ferramenta, né, ela tem uma espécie de um pincel. E como é que funciona esse pincel? Tu escolhe uma cor e ele vai tentar excluir aquela cor específica. Então, eu vou passar aqui em cima do branco que tá na volta do cabelo dela e ele vai excluindo esse branco. Vou aumentar um pouquinho. Ele primeiro pinta como se fosse um pincel e depois a parte onde você passou só. Foi um pouco demais, porque acabou passando em cima do cabelo dela, então eu vou cancelar e aplicar de novo. Eu vou fazer esse mesmo processo, tomando cuidado para não passar demais em cima do cabelo para não perder informação. Vou passar assim só de quininha. Diminuir o pincel, passar nesses cantos. E eu vou adicionar aqui o raio inteligente. Ficou meio ruim, porque ele vai tirando umas partes do braço e tudo mais. Então eu acho que eu não vou utilizar dessa forma. Eu vou passar mais um pouquinho o pincel. E eu vou utilizar aqui. Vamos ver se suave ajuda um pouquinho. Difusão geralmente não fica bom, porque ele vai fazer uma difusão em todas as bordas. O contraste, ele fica legal também. É só um pouco. Colocar arestas também, no geral, não fica tão legal, mas como eu acabei tirando demais, eu vou deslocar essas arestas pra fora um pouquinho. E vou tirar, dar mais uns cliques aqui, pra tentar tirar um pouquinho desse branco a mais que ficou. Mas não precisa ser 100%. O resto a gente vai tentar tirar aqui no descontaminar cores. Tá vendo que ele dá uma murchada, né? Tá aqui no máximo. Ah, e esse fundo, ele pode estar de outras formas. Pode estar assim, formas de manchas. Pode estar com fundo mais rosa, né? Pode estar com fundo preto.
pode estar com fundo branco. Então, tu escolhe aqui em cima, né, o que vai te ajudar mais a enxergar o que tá acontecendo. No meu caso aqui, é um fundo branco ou um fundo transparente. Um fundo rosa legal também, porque eu tenho essa noção de contraste. Eu acho que eu vou deixar assim, só clicar do lado de fora. E eu vou até passar mais um pouquinho o pincel aqui, tentando retirar, né, esse branco. E a forma de saída é para onde que esse recorte vai sair, para uma nova camada com máscara, um novo documento, né? Eu vou colocar uma nova camada com máscara e dar OK. Então, só para vocês terem a noção do que está acontecendo, eu vou colar uma imagem aqui embaixo da figura para vocês verem como saiu esse recorte. Não é um recorte 100% perfeito, ele fica um pouquinho falhado, principalmente nessa versão, né, do Photoshop, mas com bastante cuidado, com paciência, testando aqueles ajustes todos, para ver a quantidade deles que fica melhor na sua imagem, você consegue fazer isso aqui ainda parecer um cabelo, né, ter essas partes em volta. Eu até não gostei muito de como ficou. Deixa eu tirar a visualização da máscara. Até que eu não gostei muito como ficou. Eu vou excluir e vou tentar refazer essa imagem. Fazer o mesmo processo de selecionar o fundo. E depois selecionar uma área em volta do cabelo. Inverter e aplicar o refinar arestas. Fazer a mesma coisa, só que aqui com um pincel menor, né? Talvez com um pouquinho mais de zoom. E nessas outras partes eu vou passar o pincel bem pequenininho mesmo, para tentar perder o mínimo de informação. Aqui já dá pra usar um pouco maior de novo. Aqui um pouco menor.
Então é basicamente isso. Quanto mais tempo tu desprender pra fazer esse recorte bonitinho, melhor ele vai sair. E nesse caso aqui, vou aumentar um pouco esse raio pra ver como é que fica. Vou dar bem um zoom no cabelo. Acho que ajuda um pouquinho. Ainda vou ter que passar um pincel aqui. Esse suave eu acho que não tava me ajudando. Mais um pouquinho de zoom. Vou deixar sem o suave. Aumentar só um pouquinho o contraste. E se deslocar arestas fica legal. Não muito também. E aqui eu já tava com descontaminar cores ligado. Então, esses pequenos pontinhos brancos a gente tira ali no final. E eu acho que assim tá um pouco melhor. Eu vou aplicar. E vou trazer essa camada aqui pra baixo e acender ela. Eu acho que já ficou um pouquinho melhor. No caso aqui, você pode vir na máscara de camada e usar os pincéis para revelar uma parte ou retirar ela, né? Então, você pode usar aqui pincéis bem fininhos para revelar alguma parte que você perdeu, mas geralmente vai aparecer um branco embaixo. Ou você pode usar o contrário para retirar alguns brancos com a parte preta, escondendo, né, uma parte aqui. Você pode deixar até uma opacidade menor aqui pra fazer um efeito mais suave, mais sutil aqui nas bordas. Você estica nessa parte aqui, por exemplo, né? Dá um espaço de respiro. Eu tô fazendo basicamente deixar um pouquinho mais transparente. E quando tu olha de longe, assim, ele fica melhor. E agora pra falar sobre os efeitos, né, dos estilos de camada, eu vou usar uma camada de texto. Vou tirar essa moça e vou criar uma camada de texto aqui com T. Né? Aqui em cima você escolhe o tipo de letra e aqui nesse quadradinho você escolhe a cor, aqui você escolhe, né, a orientação do texto. Então eu vou escolher uma letra bem grossa assim e vou escrever. Aqui você aumenta o tamanho. Se você apertar Ctrl, ele fica com um tracinho. Se você puxar para a direita, ele aumenta, para a esquerda ele diminui, segurando Ctrl. E eu vou escrever hoje. Opa. Escrever hoje. Com Ctrl, ele aparece uma caixinha e você pode mudar isso de lugar. Eu criei um texto de ponto. O que é um texto de ponto? Que é quando você só clica e ele começa a produzir um texto. Esse texto, se você escrever demais, ele vai sair dessa página. Existe o texto de caixa, ou seja, eu clico e arrasto para criar uma caixa de texto. Então, tudo que eu escrever lá dentro vai ficar só dentro da caixa. Entenderam? Eu vou desfazer essa caixa. Eu gosto mais do texto de ponto. Você só clica e escreve aí qualquer coisa
mas aí ele vai saindo da página. Mas aí quando você quer, você pode simplesmente dar um Enter e ele vai ir pra linha de baixo. Percebendo aqui que o espaçamento tá bem curtinho entre as linhas, nos caracteres, ou aqui, né, na questão de parágrafo, você tem esses dois, que se não tiver aberto pra você, você pode vir aqui em janela, caractere, e aqui você muda o tamanho da letra, mas aí teria que estar selecionado com o botão de texto, você vai na camada de texto e seleciona. Clica e arrasta. E aqui você pode aumentar a quantidade de pontos, você pode escrever uma quantidade específica, e aqui é o espaçamento. Olha, tá vendo que só de eu botar o mouse em cima ele cria um tracinho? Se eu puxar para a direita, ele aumenta esse espaçamento. Se eu puxar para a esquerda, ele diminui. Então, você escolhe que tipo de espaçamento vai ser esse. Aqui é o espaçamento lateral das letras. Aqui é uma espécie de recuo, então não precisa mexer nisso. Aqui é a altura das letras, então ela fica mais esticada ou mais achatadinha. E aqui é uma espécie de recuo de parágrafo. Aqui é o tamanho da letra lateralmente, ela fica mais gordinha ou mais magrinha. Aqui também tem os estilos de texto, você pode fingir um itálico, né, uma letra um pouquinho maior, mais gordinha, uma letra um pouquinho menor, né, uns estilos diferentes. Aqui é sublinhado, né, e aqui é cortado. Mas aqui dentro dos estilos da própria letra, geralmente tem outras opções também, de itálico, de bold, esse tipo de coisa. Mas o que eu quero explicar para vocês com essa camada de texto? Que existem aqui embaixo, esse FX, são os efeitos, são os estilos de camada. Se você clicar aqui neles, tem várias opções, você pode clicar em qualquer uma deles. Esse primeiro, por exemplo, ele vai abrir uma caixa. Então, o chanfro e entalhe, deixa eu dar zoom na imagem aqui para vocês. Se eu tiro, a letra é uma cor sólida. Se eu adiciono essa opção, né, eu posso escolher aqui o tipo, que no caso é um chanfro interno, ele cria como se tivesse uma borda mais alta. A técnica suave, aqui é sólido. Aqui é um cinzel sólido, né, meio recortado, mas tem uns picotes. Então eu vou escolher sólido. Aqui a profundidade, se isso é mais intenso ou menos intenso. Direção acima ou abaixo, porque é uma direção de luz, né, de reflexo. Aqui, o tamanho desse chanfro, ele pode ser bem pequenininho na bordinha, ou ele pode ser maior, assim, dar um efeito 3D na letra. E a suavização. Ou seja, você pode escolher o estilo suave e suavizar mais ainda, mas fica estranho, mas no geral você pode escolher o sólido e suavizar com essa opção. Aqui é o ângulo em que isso acontece, porque eu posso escolher qualquer ângulo para vir essa luz. Tem essa questão de utilizar a luz global ou não utilizar, que é uma luz que vem dos dois lados, né? Eu acho que não utilizando fica um contraste melhor. O tipo de contorno e reflexo, ele pode ser linear, ele pode ser, né, uma curva, um outro tipo de curva. Isso são meio que efeitos de luz, né? E ele vai aplicando em cima da letra ou da imagem. Isso funciona para a figura também. Eu só tô mostrando na letra porque eu acho que faz mais sentido. É no lugar que a gente mais usa esse tipo de efeitos.
modo de realce, né? É o modo de camada, basicamente. E a opacidade, né? Quão claro ou escuro vai ser esse efeito. O modo da sombra, né? Que é realmente o modo de camada. E a opacidade dessas sombras. Então tem a opacidade da sombra e tem a opacidade da luz. Pode deixar uma luz bem forte, uma sombra quase inexistente e vice-versa. Mas, por exemplo, aqui você pode escolher um chanfro externo, né, que vai ir para fora do que era aquela letra. Você pode escolher um entalhe, ou você pode escolher um entalhe elevado. Entalhe, no caso, seria uma espécie de borda, né? Então a gente tem aqui nessas opções, a gente tem contorno. Eu vou voltar aqui pro chanfro interno, né? E eu vou aqui nos contornos. Porque ele cria um contorno mais ou menos sutil a partir desse entalhe. E a textura, a mesma coisa. Ele cria uma textura maior ou menor a partir desse entalhe. Tem mais de um padrão de textura aqui, mas eles são bem estranhos no geral. Mas como eu falei antes, você pode usar em uma imagem para criar um efeito tridimensional, para criar uma textura. Vou desabilitar aqui o chanfro, mas vocês podem sim utilizar mais de um efeito ao mesmo tempo, tá? Eu vou adicionar aqui o traçado. E aí você clica nele e você consegue colocar o tamanho dele, né, em pixels. Pode colocar aqui o número exato também, a posição externa, interna ou central, né, entre os dois, que seria bem na bordinha. Eu gosto da interna, geralmente. E a interna ela só cresce aqui pra dentro, né? O modo de mesclagem, como sempre, a cor, né? Você pode escolher uma cor diferente para esse efeito. E o tipo de preenchimento, pode ser um degradê. E aqui no degradê você escolhe aqui embaixo, se você clicar nessa belinha de baixo, clicar na cor, você escolhe a cor. Vou colocar aqui de um azul bem escuro até um rosa. Vou ter que confirmar aqui. Até um rosa bem clarinho. E vou dar OK. Então, tem aqui, né, esse degradê. E no ângulo você escolhe aqui, né, de onde vai vir esse degradê. E a escala, né, se ele vai ser mais sólido, se ele vai ser mais suave. E tudo isso só sobre esse efeito específico de traçado, né? Se eu tirar, tudo isso some. Você pode reverter o degradê e tudo mais. E você pode usar o chanfro e o degradê do traçado no chanfro, né? Como vocês podem ver aqui. Pode criar sombras, né? Isso daqui dá um efeito 3D interessante. Vamos vir aqui em sombras. Eu vou colocar em normal, porque fica um pouco mais intenso. E essa aqui é uma sombra interna, né? Então você coloca a distância. É um pouco estranho na sombra interna, mas vai ser mais fácil de entender na sombra externa depois. O desfoque, né? Aqui mais rígido, aqui mais desfocado. O tamanho, né? Se aumenta ou diminui. E funciona mais ou menos, né, como o contorno
A diferença é que a proposta é ser uma espécie de sombra para a parte de dentro da letra. E você pode criar até uma espécie de ruído, né? Nessa sombra. E a sombra externa, que seria essa sombra projetada, eu acho que é mais interessante. Porque essa sim faz mais sentido tu aumentar ou diminuir a distância. E a expansão, né? Por conta ela vai se expandir para fora da letra. O tamanho, se ela é mais focada ou mais desfocada. E também pode adicionar um ruído, né? E da mesma forma mudar o ângulo, como se estivesse mudando o ângulo da luz que está causando essa sombra projetada. E aí, da mesma forma, você pode ter brilho interno, né? Ou brilho externo. Vou tirar essa sombra. Eu vou deixar a sombra projetada para ajudar. Então, se você tem um brilho interno e um brilho externo, a letra meio que parece neon. Basicamente é isso. Às vezes só com o externo você já consegue esse efeito de letra neon, dependendo do tipo de letra que você está utilizando. Então, brinquem com isso daqui. Vocês podem usar para imagens também. Você pode usar para fazer o contorno de um personagem específico. Você vem aqui e vai em traçado, né? E aí você vai em tipo de preenchimento padrão ou cor, né? E você pode usar uma cor específica, posição interna ou externa, ou central, né? Então, para colagens, para esse tipo de coisa é muito interessante. Eu vou falar um pouquinho só sobre esse acetinado, né? Que ele cria um efeito como se fosse de tecido, né? Ele meio que cria padrões, assim, como se tivesse uma textura diferente na letra. Então, cria uns efeitos meio bizarros, assim. Você pode escolher outros padrões para criar essa tremulação, né? Então cria uns efeitos de tipo tecido e coisas desse tipo que brilham, né? A sobreposição de cor. Tem outras formas de fazer isso, então eu não recomendo fazer por aqui, né? Mas ele nada mais faz do que trocar a cor a partir de um modo de mesclagem. Então realmente poderia fazer isso com uma outra camada, né? Vou até explicar pra vocês aqui uma forma bem fácil de fazer isso. Criar uma camada e criar uma máscara de corte, né? Você vai com o botão direito, criar máscara de corte. No caso aqui tá soltar porque eu já criei. Ela fica com essa bordinha. E se eu pintar nessa camada, ela vai pintar somente o que estava na minha camada de baixo. Com esses estilos de camada, eu vou até mostrar pra vocês aqui, né? Como é que ficaria aplicar um estilo de camada nessa moça. Agora que vocês já sabem o que são os estilos de camada, eu vou só dar um exemplo pra vocês. Vou selecionar a blusa dessa moça. Só nessa parte de cima, só pra vocês terem uma noção. Vou copiar, né? Fazer uma cópia só da blusa. Vou até apagar aqui essa parte que pegou errado. Que pegou parte da pele dela. E nessa camada eu vou criar um traçado.
eu posso criar um traçado interno, externo, um traçado grande, um traçado pequeno, né? Mais opaco, menos opaco, criar como se fosse uma espécie de sombra meio estranha. Posso criar até um degradê. Escolher qualquer um aqui. Então, isso é legal, às vezes, para alguma montagem, ou mesmo para esses estilos de letras, como eu comentei anteriormente. E quando você aplica o efeito, ele fica aparecendo aqui embaixo. Ó, se você clicar, ele tá aparecendo. E você pode retirar o efeito. Só para ver, né, o que acontece. Do mesmo jeito que você pode copiar, clicando aqui em cima do efeito, clicando com o botão direito, copiar estilo de camada. E você pode vir em outra camada, como a do texto aqui, e clicar com direito e colar estilo de camada. E vai aplicar o mesmo efeito. E aí você pode vir aqui no efeito, clicar 2 vezes e mexer nele de novo, né? No efeito em si, vem aqui em traçado. Você acha que o tamanho, como a letra é menor, o tamanho tem que ser um pouquinho menor. O tamanho tem que ser por aqui, 3 pixels. E a opacidade assim mesmo. Mas o traçado ele tem que ser externo nesse caso. E aí você consegue editar de novo esse estilo. Você consegue copiar, colar e etc. E quando você mexe a camada, né, o estilo sempre vai junto. Então, nunca vai ser um problema o estilo escapar da camada ou coisa do tipo. E por hoje é isso, gente. Pra salvar, a gente já sabe como é que faz. Vem aqui em salvar ou salvar como. Escolhe onde tu quer salvar e o modo de imagem.